Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais e as virtudes capitais, que nada mais são do que os antídotos para a gente evitar de realizar os pecados capitais. O pecado é sobre a soberba, é conhecido também como orgulho, é se achar superior a outras pessoas. É um pecado que é um desprezo pelo próximo, está ligado à arrogância, à vaidade, e é o pior de todos os pecados considerados pela nossa igreja, porque é um pecado que nos afasta de Deus. Toda vez que a gente se sente superior, acha que não precisa de ninguém, acaba também achando que não precisa de Deus. Por isso ele é um pecado muito perigoso. E um antídoto para a soberba é a humildade. Sempre devemos pensar no próximo, pensar em como melhorar, em ajudar o próximo. Toda vez que a gente erra também, a gente deixa de ser orgulhoso, a gente tem que ter humildade de reconhecer os nossos erros, pedir desculpas, e acaba sendo o antídoto para a gente não cair no pecado da soberba. O segundo pecado é sobre a avareza, que também é conhecido como a ganância. A ganância é o apego em excesso pelas coisas materiais, como o dinheiro. Muita gente, só pensa em dinheiro, só pensa em adquirir coisas. E quando a gente passa pelo pecado da avareza, a gente deixa Deus em segundo plano novamente. E aí, a gente acaba amando mais o dinheiro do que as pessoas, e o acúmulo de coisas desnecessárias. E leva ao egoísmo. E toda vez que a gente acumula as coisas, a gente deixa de praticar a generosidade, que é o antídoto para a avareza. Então, para a gente combater a avareza, a gente tem que ser generoso, a gente tem que partilhar, a gente tem que doar aquilo que é em excesso na nossa vida, Compartilhar, que é aquilo que prega a nossa igreja. O terceiro pecado é a luxúria, que são os prazeres. Nada mais é do que o apego e a falta de controle aos prazeres do corpo, aos prazeres materiais e aos costumes. Destrói o corpo e distorce os pensamentos. É um pecado que toda imoralidade sexual começa na mente. E o antídoto para a castidade, para a luxúria, aliás, é a castidade. O pecado da luxúria hoje, pela nossa sociedade, ele não é visto muito como um pecado, porque ele está inserido na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nas músicas, no apelo ao corpo, no apelo ao sexo, nas novelas, nos filmes, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nas nossas rodas de amigos, e é algo muito perigoso, porque a gente acaba achando que a luxúria é algo normal, que não é um pecado tão grande assim, e na verdade ele é. A nossa igreja sempre pede para viver a castidade, para viver as coisas no seu devido tempo, para ter respeito ao corpo, para ter respeito às relações de namoro, às relações de casamento. Esse é o antídoto para a gente combater a luxúria. É também não ouvir músicas com apelos sexuais, que faz apologia ao corpo, que acaba também não sendo condizente com o nosso estilo de vida. O quarto pecado, pessoal, é a ira. É conhecido como a raiva fora de controle por alguma coisa ou raiva por alguém. É o forte desejo de causar mal ao outro. E aí a gente precisa aprender a controlar a ira para que ela não vire ódio, porque a gente precisa evitar outras ações ruins. Quando a gente fica com raiva, acaba tendo outras ações consequentes que não é legal, que acaba sendo pecados fortes também. E o antídoto para a ira nada mais é do que a paciência. Quando a gente está com raiva de alguém, melhor a gente respirar fundo, não agir por impulso, pensar, dormir, esquecer um pouco, que no outro dia a raiva nem vai estar mais tão forte assim, e aí a gente acaba vendo que todo aquele sentimento era desnecessário e que existem outras formas da gente convencer as pessoas ou da gente resolver os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. O quinto pecado é a gula. É tudo que leva ao exagero, ao desejo insaciável pelas coisas, e também é tudo aquilo que é além do necessário para a nossa vida, por comida ou por bebida. Mas também não é só por comida ou por bebida, porque a gente sempre lembra da gula nessas questões, mas também é tudo que nos leva ao exagero material. Toda vez que a gente cai no pecado da gula, nos leva ao egoísmo, porque a gente deixa de compartilhar aquilo que a gente está tendo como exagero, e aí leva a querer adquirir sempre mais e mais.
e não se contentar com o que a gente já tem, tá sempre querendo mais. E para a gente combater a gula, e a gula também ela afeta a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa capacidade para fazer um bom trabalho. E como que a gente combate a gula? Com o antídoto da temperança, que nada mais é do que viver com moderação, consumir com moderação, não ter nada de acúmulo em casa, nada de exagero. Esse é o como a gente combate a gula. O sexto pecado, pessoal, é a inveja. É o desejo exagerado por coisas, por status, por qualidades que é do outro, que é do próximo, que é do amigo. É querer tudo que a outra pessoa tem, que nos impede de ver nossas próprias bênçãos e as graças que Deus nos dá. Quando a gente sofre pelo pecado da inveja, a gente acaba até esquecendo de ver as graças que Deus nos dá e acaba nos impedindo de sermos gratos a Deus pelas maravilhas que a gente tem. E aí nos leva a um desejo de insatisfação, a sempre querer mais, querer o que é do outro, e não é bacana. E aí a gente ignora tudo que tem para desejar o que é do próximo. E como que a gente combate a inveja? Com a caridade. Toda vez que a gente faz caridade ao próximo, que a gente vai visitar doentes nos hospitais, velhinhos no asilo, vai ajudar comunidades carentes, a gente acaba vendo que os nossos problemas são muito menores do que os problemas de muita gente, e aí a gente acaba encontrando a gratidão e as graças, e reconhecendo as graças que Deus nos dá. Então tá aí, pessoal, o antídoto para a inveja é a caridade, é o amor ao próximo, é a compartilhar, é a doação. O sétimo pecado é a preguiça, é viver com falta de capricho, de empenho, desleixo, moleza, é ser negligente com as nossas obrigações, e leva a não fazer nada de forma exagerada. É sempre o exagero que é o pecado, né? É ruim para o preguiçoso e todos à sua volta. Por quê? Porque os outros terão que trabalhar mais para compensar a falta daquele que não está trabalhando, né? E como que a gente combate a preguiça? O antídoto é a operosidade, que nada mais é do que o trabalho, seja ele o trabalho profissional, mas também o trabalho voluntário, o trabalho comunitário, né? Então, vamos combater a preguiça com a operosidade. Esses são os 7 pecados capitais e também apresentei aqui as formas da gente combater, as formas da gente evitar. Nos próximos vídeos vamos falar sobre os 10 mandamentos, então vai ter mais coisas por aí. Muito obrigado e a paz de Jesus a todos.